Muito bem. Meu bom dia a todas vocês, a todos vocês. São 7h05. Aqueles que chegaram depois das 7h01 não me viram avisar que eu procuro, tanto quanto possível, ser bastante pontual, tanto no que se refere ao início, como no que toca ao fim das atividades. Hoje, excepcionalmente, apesar de eu haver iniciado os trabalhos às 7h, porque entrei, conversei e dei o aviso, nós estamos dando início realmente às atividades às 7h05, mas fica o aviso de que, a menos que aconteça alguma coisa que realmente me impeça, às 7h em ponto, às quartas-feiras, nós damos início às nossas atividades. Eu quero fazer alguns registros, que sempre faço. Estou sendo bem ouvido, primeira coisa. O som está bem? Ótimo. Sim, perfeito. Quero fazer alguns registros que eu sempre faço em toda turma que se matricula comigo. Eu recebo a matrícula de vocês numa disciplina que será conduzida por mim, cujos trabalhos serão conduzidos por mim, como um depósito de confiança. Então, eu os recebo como pessoas que depositaram em mim uma confiança, a confiança de que poderão obter de mim algo de positivo no que se refere ao aprendizado relativo à disciplina. Então, isso, para mim, significa muita responsabilidade. Muita responsabilidade. Nós estamos vivendo épocas muito distintas das duas, eu ia falar 2 séculos, mas algumas décadas que eu já ensino na faculdade, porque com esse esquema de aulas online, há vantagens e há desvantagens. As desvantagens são muito óbvias. Eu adoro ter contato direto com meus alunos, olhar diretamente no rosto, sentir o faces de vocês quando eu estou dando aula. Então, se eu vejo testas franzidas, ou mesmo uma só testa franzida, eu já depreendo que não está havendo uma adequada compreensão a respeito daquilo que eu digo, que eu disse. Então, procuro repetir por outros caminhos, assim como me arrepio todo, isso ao longo dessas dezenas de anos que eu ensino, continua a mesma coisa, graças a Deus. Me arrepio literalmente quando eu sinto no rosto de vocês que aquilo que eu estou falando, que muitas vezes não é um assunto fácil de ser entendido, está sendo apreendido. Então, esse contato pessoal, além dos aspectos relativos à avaliação, que eu não quero nem cogitar, ele é fundamental. Bom, de outro lado, nós também temos algumas vantagens decorrentes do sistema online. Estou aqui na minha casa, né? O tempo necessário para me deslocar até, entre aspas, a faculdade é um tempo mínimo. Né? Então, há vantagens e desvantagens, mas, para mim, pessoalmente, como professor, eu exerço 3 atividades profissionais. Eu sou professor da UFBA, apenas da UFBA, ministro aulas, eventualmente, a convite de cursos preparatórios para concurso, pós-graduação, escolas de magistratura, mas minha atividade de ensino precípua e prazerosa é aqui, na Faculdade de Direito da UFBA. Sou juiz federal aqui na Bahia, desde 1994, e escrevo, né? Estou reescrevendo um livro que eu tenho em parceria com o professor Pablo Stouros. Eu estava dizendo ontem para meu filho, eu tenho 3 filhos, o mais novo tem 14 anos, e eu dizia ontem para ele que falávamos de profissão, etc., e eu dizia para ele, seu pai é um homem feliz. Eu desempenho 3 atividades profissionais pelas quais eu sou literalmente apaixonado. Agora, eu tenho uma atividade que está acima das outras 2. É essa que eu estou desempenhando aqui agora. Eu me emociono dando... Agora mesmo estou emocionado. Eu me emociono dando aula. Eu gosto de dar aula. É uma coisa que eu faço com o máximo de prazer. Né? E o resultado disso, para mim, é muito prazeroso. Ver
extrair de vocês um reflexo positivo dessa atividade, é algo, para mim, extremamente prazeroso. Então, nós temos uma turma, eu estou aqui com o SIAC aberto, nós temos uma turma com 66 alunos inscritos. Nós temos aqui 44 presentes, que eu estou ocupando 2 espaços, o do professor próprio e o meu celular, que eu deixo aqui ligado para ver o que vocês estão vendo, né? Porque exibo slides, etc, etc. Então, qualquer contratempo, eu vejo o que está acontecendo. Alguns avisos que são necessários nesse nosso primeiro contato. Graças a Deus, houve uma dobra da quantidade de tempo de aulas semanais online, né? Até o semestre passado, eram 55 minutos. Se vocês compararem com as aulas presenciais, em que semanalmente, em vez de 55 minutos, nós tínhamos 4 horas aula em cada turma, portanto, aulas de 50 minutos dá 200 minutos, trocar 200 por 55, vocês imaginam a quantidade de prejuízo para se tentar transmitir o mínimo necessário. Então, houve uma dobra, mas com essa dobra, ainda assim, com essa dobra, nós temos a metade do tempo de atividade síncrona. Em termos de atividade síncrona, nós temos a metade do tempo que tínhamos quando as aulas eram presenciais. Devo anotar ainda que essa redução ela decorre da adoção pela instituição, pela Universidade Federal da Bahia, ou pela assunção, né, pela Universidade Federal da Bahia, de um modelo de aprendizado que é um modelo processual e formativo, em que há, por óbvio, uma multiplicação da responsabilidade de vocês mesmos, como discentes. É óbvio que não dá para eu fazer uma avaliação como eu fazia quando as atividades eram presenciais, e eu podia perceber, pelo tipo de avaliação que eu fazia, eu percebia perfeitamente se havia ou não havia dificuldade com certos alunos, em relação a certos alunos, chamava para conversar. Muitas vezes vi alunos cuja participação em sala de aula era brilhante, mas não conseguia transmitir para o papel. Outros até conseguiam dizer o que pretendiam, mas diziam de forma inadequada, problemas redacionais. Me lembro bem do caso de um especificamente que tinha intervenções maravilhosas na aula e tinha dificuldade para escrever. Eu o chamei e aconselhei que ele fizesse um curso de redação. Ele precisava fazer um curso de redação. Graças a Deus ele me ouviu. Redação não é redação jurídica, não, redação de um modo geral. Ele me ouviu. Esse rapaz, para minha alegria, isso foi no primeiro semestre dele comigo, no 4º semestre, que era Direito Processual Civil 4, ele tinha mudado bastante a forma de redigir, e ele, não estou dizendo que foi por isso, mas de alguma forma isso deve ter contribuído. Ele foi aprovado num concurso para procurador, não vou dizer de onde, porque pode identificá-lo, mas um concurso importante, antes de se graduar. Ele precisou antecipar a data da graduação. Então, esse contato pessoal ele é muito importante. Permite esse tipo de coisa, que nesse nosso tipo de contato aqui, dificilmente acontecerá, infelizmente. Mas o que vocês podem contar comigo é com o empenho. Empenho. As aulas que eu ministro aulas há décadas, né? Eu as preparo todas. Hoje, vocês receberam um e-mail meu que eu devo ter enviado por volta de 5 horas da manhã. Às 4h30, eu estava sentado aqui, melhorando os slides que eu vou apresentar na aula de hoje. Porque sempre que eu posso, eu melhoro. Sempre que eu posso. Cada aula que eu dou, por mais que eu já tenha dado centenas de aulas sobre o mesmo assunto, em cada aula que eu dou, aquele
aquela sensação daquele pequeno estresse estimulante está presente. Isso, para mim, é fundamental. Esse primeiro contato que eu estou tendo com vocês aqui, ele é fundamental. Então, meus queridos, vamos tentar ao máximo possível extrair deste semestre. É um semestre, vocês vão ver o quanto é fundamental. É a disciplina que eu mais gosto de ensinar, porque por meio dela eu planto as bases do que eu entendo necessário para que vocês possam abrir os olhos. E, na medida do possível, eu o faço não apenas no que se refere ao direito processual em si mesmo, mas ao direito, quanto ao curso de direito. Porque, afinal de contas, é uma disciplina que versa sobre teoria geral. Nós vamos tratar adequadamente a respeito do que é teoria geral. Mas um dado importante para se tirar aqui. Vocês se matricularam na disciplina comigo e vão receber de brinde mais um professor. Professor Eduardo Sodré. Eu e o professor Eduardo Sodré, já há alguns semestres, estruturamos um sistema de coparticipação. Ele é advogado, um dos melhores advogados que eu conheço, o meu advogado. Eu sou juiz. E o nosso propósito é exatamente permitir que os nossos alunos, quanto a assuntos que digam respeito mais à atividade do advogado, possam ter um contato com o advogado. E aqueles que são assuntos mais propícios para o juiz, que tenham um contato comigo. Então, eu vou dar um exemplo. Né? Eu ensino Teoria Geral do Processo e Direito Processual Civil 2. Em Direito Processual Civil 2, vocês vão lidar com certos assuntos que são absolutamente próprios do advogado. Petição inicial, contestação. E também vão lidar com assuntos que são absolutamente próprios do juiz. O saneamento do processo, a decisão judicial. Então, eu estou dando para vocês uma amostra de como essa sintonia, essa harmonia. Eduardo é um irmão para mim. Ela é altamente favorável aos nossos alunos. Aos nossos alunos. Então, alguns assuntos, e eu estarei presente. Alguns assuntos serão ministrados por ele, comigo presente. Porque aquilo que eu entender que deve haver um acréscimo, ou até que eu discordar dele, não existe direito sem discordância, então vocês vão poder assistir a exposições a respeito, muitas vezes, de um só assunto, com modos distintos ou ângulos distintos de ver a mesma coisa. Então, esse é um dos propósitos meus. Já falei do horário, mandei para vocês 5 e-mails importantes. Um deles foi apenas para dizer que, se algum de vocês não recebeu algum dos 5 e-mails, o problema não está com o e-mail que eu mandei. Por quê? Porque eu chego aqui na lista do SIAC, exporto os e-mails, faço uma lista dos e-mails dos alunos da disciplina e cada e-mail que eu mando, eu utilizo os mesmos destinatários. Eu não digito. Copio e colo. Então, se dos 5 e-mails alguém recebeu 1 ou 2 e não recebeu os demais, o problema não está com o e-mail que eu enviei. Pode estar na caixa de spam, pode estar em algum canto aí, né? Porque não tem sentido, sendo a mesma a lista de destinatários, que uns e-mails sejam recebidos e outros não sejam recebidos. Se ninguém recebeu e-mail nenhum, bom, aí é caso de verificar como é que esse e-mail está lá no SIAC. Né? Porque pode ser que tenha equívoco no próprio modo como o e-mail está lá, porque eu simplesmente copio, eu não digito os e-mails. Vocês receberam informações gerais a respeito da plataforma, essa plataforma que utilizamos, o link para a montagem do grupo do WhatsApp, receberam o plano de ensino da disciplina, o conteúdo programático, a bibliografia recomendada.
sei lá, foram 5 objetivos gerais e específicos da disciplina, a ementa da disciplina vocês receberam, de forma a que vocês tenham conhecimento exato, e isto é fundamental, a respeito do que é que trataremos ao longo deste semestre. Esse é o meu propósito. Quanto às atividades avaliativas, a minha intenção é manter, porque obtive sucesso com isso, eu e o professor Eduardo obtivemos sucesso com isso, manter um modelo que utilizamos em semestres passados, em que vocês, como eu disse, são 66 aqui, vocês se organizarão em grupos, equipes, e cada equipe vai ficar incumbida de elaborar para a apresentação um vídeo a respeito de determinado assunto. As normas quanto a como é que esse vídeo deve ser elaborado, eu as darei para vocês de modo detalhado. Não se preocupem, vai estar tudo bonitinho lá. É absolutamente indispensável que todos participem do vídeo, né? E eu vou examinar o vídeo à luz do conteúdo. Por equipes. As notas, portanto, são notas da equipe, não são notas individuais. O que impõe a cada um de vocês que verifique o trabalho feito pelo colega, que discuta o trabalho feito pelo colega, a parte que coube ao colega. Porque dificuldades que sejam vivenciadas por 2 ou 3, por exemplo, de uma equipe de 8, vão refletir na nota de todos. O objetivo é que o vídeo seja composto por todos, que seja um produto do trabalho de todos. Então, passo para vocês os assuntos de cada equipe elabora o seu vídeo e eu examino com toda a cautela, com todo cuidado, cada um desses vídeos, mando depois para o grupo do WhatsApp, a gente vai usar muito o WhatsApp, mando depois a avaliação respectiva, apontando, claro que de forma tão pontual quanto possível, mas não pode ser, né? Em um vídeo de 10 minutos, você dizer que errou aqui, errou ali e tal, mas dá para vocês saberem as razões pelas quais a nota foi essa e não aquela, certo? Vou precisar que um de vocês, e até aqui já vou começar a fazer anotações, vou precisar que um de vocês se prontifique para atuar como auxiliar nessa disciplina. Por exemplo, se incumbindo de fazer a organização dos grupos. Então, um de vocês se habilita e é a pessoa para a qual serão direcionadas as mensagens, de modo a que ocorra a composição de cada grupo e outras coisas mais. Por exemplo, as aulas são sempre gravadas. Então, assim que termino a aula, eu vou encaminhar por e-mail o arquivo da gravação para que esse colega de vocês ou essa colega que se incumbiu de prestar o auxílio crie uma forma, para mim não importa a forma, de tornar esse vídeo acessível a todos, de sorte a que aqueles que assistiram a aula ao vivo possam reassistir, se quiser, né? Se quiserem, bem como aqueles que não puderam assistir possam assistir depois. Obviamente que assistir a aula ao vivo é uma situação diferenciada, né? Vocês, devo pontuar, podem me interromper a hora que quiserem. O máximo que pode acontecer é eu pedir um tempinho para terminar o raciocínio. Mas as perguntas, elas são fundamentais. As dúvidas que vocês tiverem, muitas vezes não é dúvida de um só, é dúvida de vários. Então, não se pode ter vergonha. Não existe isso, né? O momento de indagar, de perguntar, de tirar dúvidas, de mostrar que não sabe, é agora. Quando vocês se graduarem, haverá uma presunção de que vocês tudo sabem a respeito do direito. Então, aproveitem agora para explorar esse quadro fático em que se reconhece que vocês não sabem e que, portanto, têm liberdade
para perguntar, certo? Então, exercitem essa liberdade de perguntar o quanto for possível. Estou muito feliz aqui pela quantidade de câmeras abertas. Obviamente que não há obrigatoriedade de abrir as câmeras, mas o fato de eu poder ver vocês torna mais pessoal a aula e me permite, muitas vezes, passando os olhos aqui, como eu passaria na sala de aula, perceber se está havendo ou não está havendo receptividade relativamente àquilo que está sendo exposto, certo? Então, quanto mais câmeras abertas, melhor para mim, melhor para vocês próprios. Os que não puderem, não quiserem, bom, podem manter as câmeras fechadas, mas a inter-relação entre nós, ela se torna mais rica, sem dúvida alguma, eu vendo os rostos de vocês, os rostinhos lindos de vocês aí. Por quê? Porque se eu não vejo, é como se eu estivesse falando, já não basta eu estar falando com um buraco de uma câmera aqui, ainda por cima, tudo que é espaço aqui fechado. É uma coisa meio complicada para se lidar, certo? Nós teremos atividades síncronas, nos horários previamente estabelecidos, quartas-feiras, das 7 às 8h50. Teremos atividades assíncronas, avaliativas, tais quais as que eu já me referi, 2 ou 3 ao longo do semestre, a depender, meus queridos, do rendimento da turma, a gente pode fazer uma avaliação final. Mas se eu perceber que a turma está respondendo bem, não faremos essa avaliação final. Há uma margem aí para que a gente possa trabalhar, certo? Vai depender da qualidade dos vídeos que me forem apresentados para que eu perceba. Eu vou dar um exemplo. Teve, no semestre passado, uma turma que me apresentou um vídeo, nota 10. Fiquei extremamente feliz com a equipe. Me apresentou um vídeo, nota 10. E o segundo vídeo, a nota foi muito baixa. Mas por quê? Porque claramente os componentes da equipe não dominavam o assunto. Como é que você percebe isso, Saló? É simples. Primeiro, estavam lendo textos, não estavam falando sobre o assunto, mas lendo. Segundo, liam mal. Não é que não soubessem ler, é que quem não está habituado com a linguagem técnica titubeia na hora de utilizar ou ler certas expressões. O professor percebe isso. O que é que eu quero? Eu quero que vocês produzam os vídeos, que todos que forem responsáveis pela produção de um só vídeo analise os trabalhos dos demais, de modo a que haja uma unidade na produção disso. E é óbvio que, como cada equipe pega um assunto diferente, todas as equipes devem assistir aos vídeos de todas as demais equipes. Isso é lógico, porque tudo isso integra a forma como venceremos o programa. Há um outro tipo de atividade assíncrona. E, com o tempo, eu e o professor Eduardo chegamos à mesma conclusão, eu vou dizer qual é. Eventualmente, pode acontecer de não dar tempo se resolver certo assunto, ou um assunto que seria para uma atividade assíncrona, por exemplo, de vocês estudarem determinado tema para que a gente trouxesse aqui para discutir, a gente entender que seria melhor uma exposição. Então, é possível, e é isso que eu quero deixar claro para vocês, que tenhamos atividades assíncronas, consistentes em gravações minhas e ou do professor Eduardo, sobre determinado assunto que integra o programa. Mas há um detalhe nisso aí. A atividade é assíncrona, mas, para gravá-la, poderíamos gravar 2 horas da manhã, dia de domingo, porque é assíncrona, a gente só faria gravar e colocar para vocês. Mas a gente chegou à conclusão de que vale a pena realizar essa atividade assíncrona de modo a que a gente avise a vocês com antecedência que no dia tal, às tantas horas, nós gravaremos uma atividade assíncrona por essa mesma plataforma. De modo que aqueles que quiserem estar presentes, e aí terão a oportunidade, por óbvio, de tirar dúvidas, etc., etc., poderão estar presentes.
Então, é uma atividade assíncrona, mas é uma atividade assíncrona que pode ser enriquecida pela presença de vocês. Gravada a atividade, ela então será colocada à disposição de todos, por meio desse ou dessa colega, que eu espero agora que se habilite. Alguém se habilita a prestar esse auxílio para o bom desempenho dos nossos trabalhos? Professor? Luiz Cláudio. Com relação às referências bibliográficas, o senhor compartilhou uma lista com a gente, uma lista um tanto extensa. Eu gostaria de saber se algum dos livros não se preocupe, vou tratar disso cuidadosamente, meu querido Luiz Cláudio. Não se preocupe com isso. Obrigado. Do lado até. O que eu quero é, nesse momento, alguém que se candidate a prestar esse auxílio a todos os colegas e a mim. Eu posso fazer isso, professor. Pronto. Luiz Cláudio Mota, não é isso? Isso. Já estou anotando aqui, meu querido. Eu faço minhas anotações. O senhor Luiz conhece? Conhece. O meu é com Z. No I. O meu é com Z. Me diga seu e-mail, meu caro. Luiz Cláudio Mota. Tudo junto. Isso. Luiz ponto 94. @ gmail.com. gmail.com. Perfeito. Então, Luiz Cláudio, você vai ficar responsável pela organização dos grupos. Nós somos, vocês são em 66, 6 vezes 8, 8 vezes 8, 64. Então, nós teremos 8 grupos de 8, se realmente forem 66, que tem alguns que cancelam, etc. 2 dos grupos terão 9 pessoas, certo, Luiz Cláudio? Então, o que é que eu aconselho que faça? Alguns de vocês, por óbvio, já mantêm algum tipo de relação entre si e gostariam de fazer parte do mesmo grupo. Então, já apresentam para Luiz Cláudio uma composição básica do grupo. Esses grupos serão, então, numerados, será equipe 1, equipe 2, até equipe 8, cada uma dessas equipes com 8 pessoas. Se todos, repito, participarem, 2 dessas equipes serão compostas por 9 pessoas. E uma vez ajustado esse grupo, não se preocupe, meu caro Luiz Cláudio, porque há algumas instabilidades nessa fase aí de montagem dos grupos. Eu já tenho essa experiência. Então, um sai, outro chega atrasado, matricula no lixão, aquelas histórias todas, até que, ao final, se estabiliza. Uma vez estabilizada a composição desses grupos, você, então, me passa, porque eu vou trabalhar com esse arquivo no momento de passar as tarefas, certo? E é para você também, meu caro Luiz Cláudio, que eu vou enviar por e-mail o link de acesso à aula gravada, certo? E qualquer outra coisa mais, eu lhe informo. Como você já está no grupo do WhatsApp, não está? Estou sim. Pronto. Então, lá também fica fácil a gente entrar em contato, certo? Você tocou na questão da bibliografia. Veja só, a bibliografia básica, bem como a bibliografia complementar, vocês receberam, obviamente, uma bibliografia de uma disciplina, e ali nós procuramos cobrir o máximo possível vocês de livros que podem ser consultados. Todo professor tem preferências, e vocês sabem disso. Essa disciplina é teoria geral do processo. Vocês verão, teoria geral do processo, então envolve processo civil, processo penal. Envolve o que eu falo é uma disciplina que atende a necessidades futuras relativas ao processo civil, ao processo penal, ao processo trabalhista, ao processo eleitoral, ao processo administrativo, ao processo arbitral. Atende a uma série de coisas. Todavia, não nos esqueçamos de um detalhe. As disposições normativas, os códigos de todas essas áreas são códigos antigos. Código de Processo Penal é de 1940, a CLT é lá também da primeira metade do século passado.
Então, o que é que temos de mais moderno em termos de direito processual? O Código de Processo Civil, que é de 2015. Vocês não terão aqui um curso de teoria geral do processo civil. Vocês terão um curso de teoria geral do processo. Mas, por óbvio, nós vamos ter no Código de Processo Civil uma base bastante atual e historicamente compatível com o Estado democrático de direito. É um código que foi concebido, gestado e parido em pleno regime democrático. Os outros todos passaram por épocas, pode olhar as datas, que são épocas marcadas por regimes ditatoriais. Então, nós temos um código novo de processo civil em que muitas vezes servirá de base para os exemplos que eu darei, certo? Mas não se tratará de um curso, insisto e repito, sobre teoria geral do processo civil. Mas pela circunstância de o processo civil estar com essa modernidade normativa, pela circunstância de o texto do Código de Processo Civil haver sido redigido em harmonia com a Constituição Federal, muito do que se ensina, livros de doutrina, de processo civil, muito do que se ensina a respeito disso é absolutamente aplicável à teoria geral do processo. Então, é preciso que vocês entendam. Por exemplo, a imagem vai ficar ao contrário, mas na bibliografia mencionada está esse livro aqui, Teoria Geral do Processo. O autor principal é Cândido Rangel Dinamarca. Eu falo principal porque é um autor conhecidíssimo, né? Gustavo Henrique Ivaí Badaró e Bruno Vasconcelos Carrilho Lopes. Esse é um livro de teoria geral do processo absolutamente recomendável. Absolutamente recomendável. Esse outro aqui, vocês veem aqui, que é uma teoria geral do processo civil. A autora deste livro é a professora Paula Sarno Braga, da nossa faculdade. É um livro também que é extremamente útil para a teoria geral do processo. Vocês vão ver porque a parte inicial dele é de teoria geral do processo. Então, para se tratar de uma teoria geral, vocês vão ver isso daqui a pouco, eu vou mostrar, do processo civil, não há como você não passar pela teoria geral do processo. E este aqui, este é o volume 1 de uma coleção de 5 volumes, bastante alentado. Este é do professor Fred Didier Júnior, também da nossa escola. Este livro, eu costumo dizer, inclusive para os meus colegas magistrados federais, quem conhecer o conteúdo deste livro, que é o volume 1, não se apertará em nada na vida em termos de direito processual. É processo civil. Vocês estão vendo aí bem grande o civil. Fred Didier Júnior. Todavia, tal qual acontece com o livro da professora Paula Sarno Braga, não há como você chegar na teoria geral do processo civil sem você passar pela teoria geral do processo. E vocês verão que neste livro há diversas passagens que dizem respeito à teoria geral do direito. Então, este livro, a aquisição deste livro, ela será útil, só para que vocês possam anotar. Ela será útil não só para essa disciplina, como para Direito Processual Civil 1 e um pedaço de Direito Processual Civil 2. Já Direito Processual Civil 3 já é um outro volume, e 4 também é outro volume. Mas o professor Fred Didier é o maior nome, e não vai aqui nenhum exagero, minha gente, é o maior nome da história do direito processual civil no Brasil. Não estou aludindo ao maior nome do direito processual civil atualmente. Eu o tenho na conta de melhor doutrinador de direito processual civil da história do país. Minhas
ideias, elas são muito harmônicas com as de Fred. Fred não é uma unanimidade. Claro, ninguém é unanimidade. Mas minhas ideias e as dele são muito harmônicas, assim como as ideias do professor Eduardo Sodré. Há pontos, todavia, em que divergimos. As divergências entre eu e ele são muito pequenas, os pontos de divergência são muito pequenos. Então, na medida em que situações como essa surgirem, eu avisarei a vocês. Nesse ponto é que o professor Fred fala assim, mas eu entendo de modo diferente e vou dizer por que é que ele fala assim e por que é que eu entendo de modo diferente. Certo? Então, essa obra do professor Fred Dias Júnior, ela é fundamental. É absolutamente fundamental para a vida de vocês. Para a vida de vocês. Algum dado mais a respeito de aspectos operacionais da nossa relação nesse semestre? A relação entre vocês? Alguma dúvida de vocês? Estou à inteira disposição. Estamos com um número ótimo de presença, 54 pessoas presentes de uma turma de 66 no aula online, é uma maravilha. Vejam só, vocês começam agora a trabalhar com algo que se chama processo. Processo. Até agora, vocês trabalharam com o direito, tipo assim, é crime praticar determinado ato, tipo assim, que direito o vizinho tem frente ao outro? Vocês estão habituados a trabalhar com a identificação de qual é o comportamento adequado diante de certa situação da vida. Quem compra tem que pagar. Quem vende tem que entregar. Então, vocês estão habituados com isso. O raciocínio do processo é muito diferente. E é por isso que eu gosto de ensinar essa disciplina. Porque o meu objetivo é plantar na mente de vocês um modo de pensar que é muito diferente do modo como vocês estão habituados a pensar a respeito do direito. É mais ou menos assim. Mais ou menos assim. Vou dar dois exemplos assim bem aparentemente simplórios, mas que são muito representativos. Uma pessoa está doente, vai até um médico clínico. O médico examina essa pessoa e diz assim: você está, tudo indica, com um problema de apendicite. Você vai precisar tirar o apêndice. Isso é o direito material. Isso é o direito material. Agora, a cirurgia vai ser a céu aberto ou vai ser mediante aqueles trequinhos lá, aqueles caninhos que bota lá, que esqueci o nome agora. O acesso vai ser mais lateralizado ou mais central? Isso aí é processo. O direito material diz o que é. O direito processual diz como é que se faz para saber o que é. Vou dar um outro exemplo. Alguém chega aqui em Salvador e pergunta: eu quero ir à Lagoa de Abaeté. Pronto. A pessoa sabe o destino. Lagoa de Abaeté. Como ir para a Lagoa de Abaeté? Isso é processo. Você pode pegar a orla, é um passeio mais bonito e mais longo. Você pode pegar a paralela, é um passeio mais feio e mais curto. Como também você pode pegar a BR-324 e para Feira de Santana, Jequié, Vitória da Conquista e jamais chegar na Lagoa do Abaeté se você pegar o caminho errado. Isso é processo. Se você escolher o caminho errado, você não chega ao seu destino. Então, o processo é o como fazer para saber quem tem razão. O processo não é o dizer quem tem razão. O processo é como é que se deve fazer para que, ao final, se possa concluir se a pessoa que provocou
o exercício da atividade do julgador, tem razão ou não. O processo é isso. Então, vocês... isso eu sentia muitas vezes, na época das aulas presenciais, em razão do tipo de avaliação que eu fazia, em que as respostas de muitos dos alunos eram respostas a respeito de quem tem razão. Eu queria, obviamente, que para ter processo tem que ter um caso concreto, né? Eu tenho que ter um caso concreto. Fulano de tal brigou, teve um problema com cicrano. Minhas provas eram assim, sempre casos concretos. Fulano de tal teve um problema com o cicrano, consistente nisso, daquilo. O cicrano, então, procurou advogado, então, elaborou uma petição inicial com tais e tais características. O Beltrano, o outro, foi citado, que procurou, de sua vez, o outro advogado. Eu tinha toda a minha equipe de advogados. Eu tinha a equipe formada por Lidiane Lide, por Amanda Demanda, por Carlos Causídico. Eram os personagens da comarca de Jurislândia e de Juridicópolis. Né? Então, nessas comarcas e com essas figuras, e os juízes também tinham nome, acontecia todo esse universo de problemas. Então, eu colocava o problema, mas a pergunta, obviamente, era uma pergunta de natureza processual, e muitas vezes a resposta vinha deslocada do que foi perguntado, com os olhos voltados para dizer quem tem razão. Não, pode parecer grosseiro, mas é para ficar na cabeça de vocês. Não me interessa quem tem razão. Aqui, não me interessa quem tem razão quanto ao direito material. Aqui, não me interessa se os alimentos devem ou não ser pagos. Aqui, não me interessa se a parte locatário deve ou não ser despejado. Aqui, não me interessa se o débito existe ou não. Aqui me interessa o que é que eu vou fazer para saber se os alimentos são devidos ou não, se o débito existe ou não, se o locatário deve ou não ser despejado. Para que eu chegue a tal conclusão, eu tenho que seguir uma sequência de atos. Eu tenho que ser provocado. Então, quem provoca, coloca o caso sob apreciação do Estado juiz, narra os fatos, diz qual é o direito. Aí, para que o juiz decida isso, o outro tem que ser ouvido. Olha aí, são passos. O juiz não pode dizer quem tem razão à luz apenas daquilo que foi dito por quem o provocou. Ele precisa oportunizar o direito de defesa. A parte contrária, então, se defende. Se for necessário, por exemplo, se houver controvérsia a respeito de alegações fáticas e as provas a respeito dessas alegações fáticas não forem documentais, eu vou precisar marcar, e são alegações que podem ser provadas por meio do depoimento de testemunhas, eu vou marcar uma audiência para ouvir essas pessoas, ou, se for necessário uma perícia, eu vou nomear um perito, vou designar um perito. Até aí, eu não sei quem tem razão. Eu só vou saber quem tem razão depois que eu possibilitar a todos o exercício pleno do direito de, vou chamar logo do nome técnico, ao contraditório, o direito ao contraditório, e aí, ao final, agora eu vou dizer quem é que tem razão. Faço por meio de um ato decisório, que é um ato processual. É nesse ato decisório, na conclusão dele, que eu vou dizer quem tem razão. Só para que vocês tenham ideia, tanto vocês, advogados futuros, como vocês, juízes futuros, como membros do Ministério Público futuros, auxiliares da Justiça, vocês trabalharão em 95% ou mais das vezes, toda a atividade de vocês será relativa ao processo. O direito material só entra no final. Não é à toa que você diz, há um processo na justiça. Processo. Saber quem tem razão só ao final. Tudo até chegar a este momento é processo. Isso traz, na prática, para a prática, algumas dificuldades que eu vou lhes mostrar. Todos nós sabemos, todos nós que atuam no direito, temos preferências por certos ramos
certas áreas do direito. É assim com os professores, é assim com os juízes, é assim com desembargadores, são os membros dos tribunais inferiores, imediatamente superiores aos juízos singulares, é assim com os ministros do Superior Tribunal de Justiça, é assim com os ministros do Supremo Tribunal Federal. Todos temos preferências. Ah, eu gosto de direito constitucional. Ah, eu gosto de direito penal. Ah, eu gosto de direito de família. Um outro gosta de direito processual. Mas, no grosso, os pendores são para a área de direito material. Sucede que, independentemente da área de direito material que esse julgador goste, como eu disse para vocês, ele vai trabalhar num percentual elevadíssimo no direito processual. Isso é um problema. Por que é um problema? Porque todos os julgadores são obrigados a se manifestar sobre direito processual. Juiz de família, juiz de vara civil comum, juiz da vara da fazenda pública, juiz da vara de registros públicos, juiz da vara criminal, juiz da vara trabalhista. Todos. Então, todos se acham em condição de dizer como é que funciona. Sabe qual é o efeito disso? Problemas das mais diversas ordens, fruto da falta da percepção de que esse fazer como, que é o processo, ele não é individual. Ele atende a comandos da ordem jurídica. Atende a comandos da ordem jurídica que é encimada, que tem no seu pico, no seu topo, a Constituição Federal. Então, meus queridos, é uma disciplina, essa com a qual vocês estão tendo contato agora, melhor, esse tema, processo, direito processual, lhes acompanhará o resto da vida, a menos que vocês, por exemplo, se tornem professores de determinada disciplina, ainda assim vai ter passagem pelo processo, mas vão se afastar um pouquinho, se a disciplina não for processo. Afora isso, qualquer operador do direito, qualquer pessoa que atue no âmbito do direito, eu falo junto ao poder judiciário, junto a órgãos julgadores da estrutura do poder judiciário, órgãos julgadores administrativos, órgãos julgadores arbitrais, não pode, não há como, não se dará bem na vida. Vai quebrar a cabeça porque não sabe o processo, ou se não souber processo. Eu não estou dizendo que o direito processual é mais importante do que o direito material. Longe de mim. Há uma simbiose entre eles. Total. Raciocinem. O direito material diz que quem deve tem que pagar. Perfeito. Mas se quem deve não pagar, aquele que é credor e que não recebeu, vai ter que se valer do processo para realizar o direito material dele. Se não tiver processo, não realiza. Então, o direito processual, ele existe para viabilizar a realização do direito material. E se não houver direito processual, o direito material cai no vazio. De outra parte, não haveria o menor sentido em existir direito processual se não existisse o direito material. A relação é simbiótica, é de retroalimentação. Certo? Esses são, digamos assim, anúncios iniciais a respeito da disciplina com a qual lidaremos. E procuraremos lidar do modo mais didático possível, isso eu lhes asseguro. Alguma dúvida de natureza operacional, qualquer dúvida que vocês tenham, para eu começar agora a tratar da disciplina em si mesmo? Tudo em paz, então? Vamos, então, prosseguir. Eu vou começar aqui a fazer uma apresentação. Deixa eu ver, às vezes eu me atrapalho com esse negócio aqui, viu? Deixe-me ver.
Espera aí. Pronto. Está sendo apresentado aí, certo? Eu não disse meu nome, né? Mas vocês se matricularam comigo. Eu sou Salomão Viana. Vamos lá. Vamos, então, cuidar do primeiro item do programa dessa disciplina. Os primeiros itens versam sobre conceito e conteúdo da teoria geral do processo, papel e importância da teoria geral do processo e incidência da teoria geral do processo nas diversas espécies de processo. Vamos aqui, eu vou lhes pedir agora, do fundo do coração. Vocês estão aí pelo 4º semestre, mais ou menos, eu imagino, né? 4º, 5º semestre. Houve uma dessemestralização geral, a coisa está meio complicada. Mas o fato é que vocês já passaram por teoria geral do direito, já passaram pelas disciplinas iniciais de processo de direito civil, já passaram por direito constitucional, já passaram por tudo isso. Alguns têm esse conteúdo organizado na mente. Outros não têm esse conteúdo organizado na mente. Qual é a proposta que eu vou fazer? Qual é a proposta que eu vou fazer? Eu estou vendo aqui, eu não costumo ver o chat, não, viu? Porque falar e, ao mesmo tempo, ver o chat é complicado. Mas o que está aqui não tem a ver com a aula, não. Vamos lá. Então, o que eu vou pedir a vocês? Que vocês, tal qual o fariam se fosse organizar aquela principal gaveta que vocês têm. Todos temos uma gaveta em que guardamos as nossas coisas de acesso diário. E essa gaveta de vocês, não estou dizendo que assim esteja ela, estou dizendo que para que vocês imaginem que ela está bagunçada, para que a gente possa partir de um início. Então, o que a gente faz com a gaveta bagunçada? A gente tira tudo de dentro dela e vai inserindo de volta de modo organizado. Então, eu vou pedir a vocês que se disponham a tanto. Finjam que até agora não ouviram nada do que eu vou dizer daqui para diante. Veja só. Vocês, obviamente, já viram essa expressão. Direito positivo. Não estou falando de direito processual, hein? Estou falando do direito positivo. O que é o direito positivo? O direito positivo é o complexo de normas jurídicas válidas num dado país. Cada país tem o seu direito positivo. Muitas vezes essa expressão direito positivo é confundida com direito escrito, textos normativos. Isso não é verdade. Vocês vão ver, e vamos ter esse contato hoje ainda, que uma coisa é a existência de diversos textos normativos. Outra coisa é a interpretação que você faz desses textos. Eu estou aludindo ao direito positivo como um complexo de normas jurídicas, não o complexo de textos jurídicos, de leis. É mais do que isso. Porque, muitas vezes, a partir de certos textos normativos, um artigo tal da lei tal, artigo tal da lei tal, eu conjugo eles, mais de um texto, e extraio uma única norma. Outras vezes, eu me deparo com um só texto normativo e dele eu extraio diversas normas. Então, quando se fala em direito positivo, não se fala no conjunto de leis, de artigos de leis, mas no complexo de normas jurídicas que a gente extrai desse conjunto, vamos chamar assim, de leis. Mas a gente vai ver daqui a pouco. Texto normativo é uma coisa e norma jurídica é outra. O texto é o meio pelo qual a norma se expressa, escrita, e você então vai interpretar. A gente vai cuidar disso daqui a pouco, vocês vão entender. Muito bem. Então, direito positivo é isso.
Ao lado disso, esse direito positivo ele é posto por meio de diversos textos normativos, digamos assim, no comércio jurídico. Então, nós temos normas que advêm do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas dos Estados, normas administrativas que advêm dos diversos planos da estrutura administrativa do país, normas advindas de tribunais. Por exemplo, basta lembrar que o Supremo Tribunal Federal, quando julga um caso de determinada maneira, outros casos deverão ser julgados do mesmo modo, tratando-se dos chamados precedentes vinculantes ou obrigatórios, portanto, são normas também. Então, nós temos textos de onde a gente extrai normas provindos das mais diversas fontes. Das mais diversas fontes. O que é que nós temos no Congresso Nacional? No Congresso Nacional, os senhores deputados e senadores são todos graduados em direito? São todos estudiosos do direito? Não são. E nem deveriam ser, porque nós vivemos numa democracia. O ideal é que ali estejam representados os mais diversos interesses das mais diversas, digamos assim, áreas do país. Áreas que eu falo de conjunto de pessoas. O ideal é que ali existam pessoas oriundas de comunidades indígenas, existam pessoas que representam interesses de médicos, de advogados, de engenheiros, de servidores públicos, de militares. Então, o Congresso Nacional ele não é feito ele não é composto, integrado por técnicos do direito. Existem, sim, técnicos que estão ali ao derredor, contratados para revestir aqueles textos legais que vão ser produzidos de algo que esteja mais ou menos em consonância com o sistema como um todo. Mas nunca nos esqueçamos de que a maior parte das leis oriundas dos órgãos, diversos órgãos legislativos, vamos pegar o padrão, Congresso Nacional, Assembleia Legislativa dos Estados e Câmaras de Vereadores, dos municípios, elas às vezes são colocadas no comércio jurídico e você olha o texto e fala assim, peraí, mas isso aqui está em conflito com isso aqui que está em outra lei. Então, é preciso que a gente lembre que o direito positivo, que é esse complexo de normas, muitas vezes enseja situações aparentemente contraditórias. O objetivo é regular a conduta das pessoas nas suas mais diversas inter-relações. Para o direito não importa, não interessam problemas intrasubjetivos. Para o direito interessam problemas intersubjetivos. O intrasubjetivo somente é importante se o problema interno se refletir externamente para outro. Aí é outra coisa. Mas ao direito não interessam problemas, situações intrasubjetivas. Subjetiva de sujeito, subjeto, sujeito, dentro do sujeito. Interessam situações que envolvem sujeitos, certo? Então, esse conjunto, esse complexo de normas, em tese, ele se destina a regular a conduta das pessoas nas suas diversas inter-relações, mas são produzidas essas normas por diversas fontes e muitas vezes não há condição de se enxergar na hora de produção de determinado texto que outro texto já existe ou que outro texto está sendo produzido ao mesmo tempo. Eu falei para vocês no instante do Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil não é novo, não é bonitão, retadão, ele está de acordo com a Constituição, mas ele foi gestado, o processo legislativo dele foi gestado paralelamente com o chamado Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei Brasileira de Inclusão. E aí, um não conversou com o outro. O resultado é que, quando você vai ver o Código e vai ver a Lei Brasileira de Inclusão, você vai ver como é que isso aqui? Como é que vai ficar isso aqui agora? Porque, aparentemente, existem situações ali que são incompatíveis. E são duas leis produzidas pertinho uma da outra pelo mesmo órgão legislativo que é o Congresso Nacional. Então, é preciso que a gente tenha sempre isso em mente. Há um complexo de normas e nem sempre há uma nem sempre não.
Não há uma organicidade nesse complexo de normas. Ao lado disso, esse direito positivo, como não poderia deixar de ser, ele lança mão de uma linguagem prescritiva. O que é uma linguagem prescritiva, normativa? É uma linguagem relativa a uma conduta. Então, por exemplo, quem deve, tem que pagar. Ou seja, ocorreu o fato, deve, daí advir o efeito, pagamento. É uma prescrição. O direito positivo lança mão de uma linguagem, pois, prescritiva. Então, imaginem que o direito positivo, não estou aludindo apenas ao direito processual, não, viu? Estou aludindo ao direito. O direito positivo é essa miscelânea de normas que existe por aí, advindas das mais diversas fontes, muitas vezes isoladamente olhadas, contrariam outras e vira um verdadeiro horror. Se nós nos apegarmos a esse conjunto inorgânico, a gente enlouquece. A gente não vai chegar a conclusão nenhuma. A gente vai parar em certas discussões que a gente assiste por aí. Por exemplo, alguém dizendo assim: existe o direito de ir e vir. A administração não pode limitar o direito de ir e vir. Está olhando para uma norma. Mas existe o direito à saúde. E eu preciso, então, conciliar essas situações. Como é que eu faço? Se eu olho apenas para um, eu vou chegar numa solução errada. O direito à vida é um direito fundamental. Claro que é um direito fundamental. Mas é um direito absoluto? Não existe direito absoluto. Como assim, Saló? Alguém pode tirar a vida de outro? Pode. Legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular de um direito, estado de necessidade, legítima defesa, e o outro lá que eu esqueci o nome agora. São aquelas excludentes de criminalidade. Não é? Então, alguém pode tirar a vida de outro? Pode. E a vida é um direito fundamental? É. Mas é absoluto? Não, porque não existe direito absoluto. E aí? Muitas vezes as pessoas... Eu vou ser bem, assim, nesse momento aqui, bem mais leve com vocês, né? Às vezes as pessoas pensam assim: o direito ao contraditório é um direito fundamental. Claro que é um direito fundamental. Meu advogado tem o direito de ver o processo que está na justiça, porque ele é meu advogado, o processo me interessa, ele fala em meu nome, ele tem o direito de ver o processo. Não está certo. Suponha que você seja advogado da parte contrária e requereu ao juiz a adoção com urgência de uma providência tal que, se a outra parte tomar conhecimento que você requereu, ela vai praticar um ato que vai esvaziar a providência que você quer que seja adotada. Aí, nesse meio tempo, entre o requerimento e o exame pelo juiz, o advogado da parte contrária chega. É para ele ter acesso a esses autos? Direito ao contraditório pressupõe o direito de ter acesso a tudo para poder saber o que está acontecendo. Mas, nesse caso específico, será que é para dar acesso? Vocês percebem? Não há direito absoluto. Não existe direito absoluto. Vamos assimilar que não existe direito absoluto. Então, sob o rótulo de direito positivo, nós nos deparamos com esse amplo, inorgânico, confuso conjunto de normas que são extraíveis dos mais diversos textos. Textos esses, textos normativos, que são lançados no sistema pelos mais diversos órgãos, que vão desde o Congresso Nacional, Assembleias e Câmara de Vereadores, Assembleia Legislativa e Câmara de Vereadores, a tribunais Supremo, STJ, TJs, TRFs, TRTs, TSE, TST, TSE, STM, órgãos administrativos, a própria União, Poder Executivo, Poder Executivo Estadual, Poder Executivo Municipal, de todos esses pontos provém normas das mais diversas. É um conjunto inorgânico. Isso é o direito positivo.
Olha onde é que eu quero chegar com isso. Bom, aí você, para enxergar adequadamente isso, para dar uma organização nessa bagunça, você se afasta para olhar aquele conjunto de normas e fala assim, ó, não pode ter contradição nesse negócio aqui, não. Por exemplo, se essa norma aqui contraria a Constituição, ela não vale, porque a Constituição está acima dela. Se essa norma aqui contraria aquela outra que é anterior a essa aqui não é válida. Por quê? Porque essa aqui é posterior. Então, você começa a dar cores orgânicas a isso. Você, então, começa a examinar esse conjunto inorgânico e retirar dele as contradições e dar a ele uma forma lógica. Não é lógica apofântica aí, é uma lógica clássica. Não pode haver contradição. Não pode haver contradição. E você vai encontrar, olhando as normas todas do direito positivo, diversas situações que se contradizem. Cabe ao jurista dar a isso um formato orgânico. Quem faz isso é a ciência do direito. A ciência do direito tem por objeto o direito positivo. É a ciência do direito, é o jurista que faz esse papel de olhar para esse mundo de normas que proliferam e dar a esse conjunto um todo uma conformação lógica. A ciência do direito, pois, ela descreve o enredo normativo do direito positivo. Está dando para entender o que eu estou falando? Então, é a ciência do direito que organiza o direito positivo. No direito positivo, você tem uma linguagem prescritiva. Toda norma tem linguagem prescritiva, é o que é que deve fazer. Na ciência do direito, eu falei ali, ó, descreve. A linguagem não é descritiva, não é prescritiva. Ela é descritiva. Ela descreve o que está no direito positivo, dando ao direito positivo um tom orgânico. Orgânico. Então, a ciência do direito estuda o feixe de proposições do direito positivo, de modo a torná-lo, repito, um todo orgânico, sem contradições. Essa é a função do jurista, do cientista do direito. É pegar esse mundo de normas e dar a esse conjunto de normas uma organicidade. Por isso, como eu disse, se caracteriza por uma linguagem descritiva, científica, e não uma linguagem prescritiva, normativa, que é a do direito positivo. Até aí alguma dúvida? Porque eu vou avançar agora para um terceiro ponto que é mais importante, porque agora começa a ter mais relação com o que a gente vai tratar. Vou avançar. Entra em cena agora a teoria geral do direito. O que é que faz parte da teoria geral do direito? Na teoria geral do direito, você vai encontrar institutos que são universais. Universais. Como assim? Veja só. No direito positivo, que é uma linguagem prescritiva, eu vou encontrar ali referências a institutos que existem num dado espaço geográfico e num certo momento. Então, eu posso olhar 10 anos atrás e encontrar um direito positivo composto por certas normas que 10 anos depois já foram revogadas. Não, no direito positivo, eu tenho sempre institutos que são de natureza, atenção que eu vou dizer agora, que são de natureza jurídico-positiva. Natureza jurídico-positiva. Por que positiva? Porque estão presentes num dado espaço geográfico,
por exemplo, as leis estaduais da Bahia, baianas, num determinado tempo, enquanto elas estiverem em vigor. Então, eu tenho aí institutos que têm a ver com... são institutos jurídico-positivos. Positivos. Por exemplo, o prazo para interpor determinado recurso antes do Código de Processo Civil atual era de 5 dias. Agora, o prazo para interpor esse mesmo recurso no Código de Processo Civil novo é de 15 dias. Então, essa norma que falava 5 dias e agora a nova fala 15 dias, isso é do direito positivo. Ela vigeu durante determinado tempo, num certo espaço, que espaço, no caso, o Brasil, porque era um código que atinge, disciplina o processo do Brasil inteiro. Mas, na teoria geral do direito, eu não tenho vinculação nem com espaço, nem com tempo. Por exemplo, decisão. Decisão é decisão aqui, na China, nos Estados Unidos, na Inglaterra, será sempre decisão. Não importa. Bom, mas é decisão interlocutória, é sentença. Bom, aí eu estou no direito positivo. Mas decisão é a teoria geral do direito que cuida dela. Recurso. Todo mundo sabe o que é um recurso. É uma forma de se ir resignar contra uma decisão. Aqui nos Estados Unidos, na China, no Japão, na Inglaterra, na França, na Bélgica, recurso é recurso. Existem, pois, institutos que não são jurídico-positivos. São, olha o que eu vou dizer agora, são lógico-jurídicos. São conceitos fundamentais que não estão atrelados a tempo e a espaço. Recurso é recurso em qualquer canto do mundo. Agora, no Brasil, nós temos um elenco de recursos. Nos Estados Unidos, outro. Recurso é aqui, recurso lá é a mesma coisa, basicamente. Há recurso aqui, há recurso lá. Recurso é um conceito fundamental. Agora, quais são os recursos? Aí eu vou agora para conceitos jurídico-positivos. Aqui no Brasil, eu tenho os recursos A, B, C, D, E, F, etc, etc. Estou me fazendo entender? Quem trabalha com a ciência do direito, vocês estão vendo aqui que está no meio aqui, errado, não é para vir aqui agora. Quem trabalha com a ciência do direito o faz porque se utiliza dos conceitos fundamentais da teoria geral do direito. Portanto, a teoria geral do direito, ela fornece para a ciência do direito os meios de que a ciência do direito se vale para dar organicidade ao direito positivo. Não sei se eu me fiz entender aí. Porque isso que eu estou falando aqui é fundamental, minha gente. Fundamental. Professor? A teoria geral do direito trabalha com conceitos fundamentais, conceitos lógico-jurídicos. O direito positivo trabalha com conceitos jurídico-positivos. Quem organiza os institutos jurídico-positivos é a ciência do direito. Para que a ciência do direito organize isso, ela lança a mão dos conceitos fundamentais ou lógico-jurídicos, que é sinônimo, expressão sinônima, da teoria geral do direito. Então, a teoria geral do direito tem por objeto a ciência do direito. E a ciência do direito tem por objeto o direito positivo. Tirem dúvidas, por favor. Professor, eu só ia pedir para você explicar de novo essa questão da organicidade. Quando você fala organicidade, o que o senhor quer dizer? Que eu não entendi muito bem, por favor. Organicidade. Veja só, Alanis ou Alanis? Alanis. Alanis. Veja só, Alanis. Quando eu falo em organicidade, eu estou falando de um funcionamento. Só Deus é perfeito. Nada, o homem não produz uma ordem perfeita. Que tanto quanto possível se aproxima da perfeição. Nós temos um organismo.
Nesse nosso organismo físico, o fígado faz um papel, o estômago outro, coração outro, cérebro outro, músculos outros, ossos outros. Eles funcionam organicamente. Cada um contribui de um modo tal para que o todo funcione de modo adequado. O direito positivo equivale a um bocado de norma solta, como se nossos órgãos, os órgãos do nosso corpo, estivessem espalhados sobre uma mesa. E tivesse lá pelo meio, inclusive, além do fígado, estou falando de órgão do corpo humano, além do fígado do corpo humano, um fígado de cabrito, um coração de galinha, e você chama tudo aquilo de coração. Mas na hora que você vai dar uma organicidade, você vai pegar o que interessa, desprezando o que não é interessante, o que está fora, e organiza, dá uma organicidade. Então, imagine as normas do direito positivo como sendo esse mundo de coisas espalhado sobre a mesa. Imagine a atividade do cientista do direito, entra em cena a ciência do direito, como sendo a atividade consistente em pegar isso que está tudo aí e colocar de um modo tal que você enxergue qual o papel que cada uma dessas normas desempenha. Então, por exemplo, se eu sei que determinada norma é constitucional, está na base, está na Constituição, então eu tenho que pegar ela e colocar aqui, ó, essa aqui é uma norma mais importante do que as outras. As outras estão abaixo dela. E essa aqui contraria ela. Então, vamos tirar ela. É o coração de galinha, que não serve. Certo? Então, eu vou dar uma organicidade, de modo a que aquilo funcione a contento. Agora, na teoria geral do direito, para que eu dê essa organicidade, Alanis, eu preciso saber o que é coração. Eu preciso saber o que é fígado. Senão, eu não organizo. Então, a teoria geral do direito vai lançar mão desses conceitos fundamentais ou conceitos lógicos-jurídicos, e com esses conceitos fundamentais ou conceitos lógicos-jurídicos, fornece-se à ciência do direito os meios necessários para que ela organize o direito positivo. Deu para entender? Alguém tem mais alguma dúvida, minha gente? Perfeitamente, doutor. Obrigada. Nada, Alanis. Vamos prosseguir. Então, quando eu falo em teoria geral do direito, eu estou falando de algo que elabora, organiza, articula. Olha, só um alerta para vocês. Esses slides, depois, eu os transformo em PDF e mando para Luiz Paulo, Esqueci, acho que é Luiz Paulo. Luiz Cláudio? Luiz Paulo? Luiz Cláudio. Luiz Cláudio. Vou mandar para Luiz Cláudio. Então, esses slides eu mando para você, Luiz Cláudio. Não, eu boto no grupo do WhatsApp. Boto no grupo do WhatsApp. Vou dispensar o Luiz Cláudio do trabalho. Boto no grupo do WhatsApp e vocês vão ter esses slides do jeito que eles estão aí. Então, a teoria geral do direito elabora, organiza e articula os conceitos jurídicos fundamentais ou lógicos-jurídicos, que são os conceitos de que o cientista do direito lança mão para organizar o direito positivo. Alguém está tendo dúvida em relação a isso, minha gente? Professor, para falar a verdade, eu não estou compreendendo muito bem essa relação. Na verdade, estou, mas mais ou menos. Da teoria geral do direito com relação à ciência do direito. A parte do direito positivo eu entendi que é uma organização a respeito das demais, mas... É desorganização. O direito positivo é a desorganização. É a miscelânea de normas existente no sistema de um país, em dado momento. Pela ciência do direito, eu pego esse conjunto de normas e dou a ele, esse conjunto, uma organicidade, afastando as que, por exemplo, foram revogadas por normas posteriores, afastando, por exemplo, as que, sendo inferiores, contrariam superiores, e aí eu dou a necessária organicidade. E, para que eu dê essa organicidade, eu lanço mão de certos conceitos, que são conceitos que me são fornecidos pela teoria geral do direito. Para que eu diga, por exemplo, que no direito positivo existem tais e tais e tais recursos, para analisar, eu vou ter normas que dizem que existe esse recurso, outra norma diz existe esse outro recurso, outra norma diz existe esse outro, outra norma diz existe aquele outro. Eu olho isso tudo, e aí, ao organizar isso,
já estou no campo da ciência do direito, é o andar de cima, eu digo assim, ó, esse recurso aqui é para casos trabalhistas, esse recurso aqui é para casos administrativos, esse recurso aqui é para casos cíveis, esse recurso aqui é para casos criminais. Agora, para que eu possa dizer esse recurso aqui é para esses casos, eu tenho que saber o que é recurso. Para eu saber o que é recurso, quem me fornece o que é recurso é a teoria geral do direito. Deu para entender? Entendi. Entendi. Obrigada, professor. Vamos lá. Vou recomendar para vocês. Não é o livro todo, não, viu? Esse livro, esse cara é fantástico. Paulo de Barros Carvalho, Direito Tributário. Opa, peraí, vou ter que ler Direito Tributário? Não. São algumas páginas desse livro que eu separei aqui, numerei para vocês. Vai da página 39, são poucas páginas, da página 39 à página 53. Essa leitura aqui é o capítulo 1 do livro, 39 a 53. É óbvio que ele fala isso aí tendo em vista o direito tributário, mas tudo que ele diz aí é aplicável para qualquer área do direito. Tudo. Encare o que ele fala de direito tributário como sendo um mero exemplo. Certo? Então, qual o nome do autor? Paulo de Barros Carvalho. Curso de Direito Tributário de Paulo de Barros Carvalho. Essa edição que eu tenho aqui é a 30ª edição. Muito bem. Então, estamos vendo que a teoria geral do direito ela cuida da elaboração, da organização e da articulação dos conceitos jurídicos fundamentais ou conceitos lógico-jurídicos. Esses conceitos jurídicos fundamentais são os conceitos que servem de base para que o cientista do direito, eu já estou agora no degrau de baixo, para que o cientista do direito possa organizar aquele conjunto de normas de um determinado espaço, um determinado tempo, que é o direito positivo. Certo? Ainda quanto à teoria geral do direito, ela, obviamente, não tem uma linguagem prescritiva. A linguagem prescritiva ela é só do direito positivo. É de norma. Aconteceu isso, então o efeito é aquele. Fulano deve, então tem que pagar. Isso é direito positivo. A linguagem da ciência do direito não é uma linguagem prescritiva como a do direito positivo. Ela é descritiva. Como também descritiva é a linguagem da teoria geral do direito. São 3 níveis de linguagem. A linguagem do direito positivo é prescritiva, diz o que é que tem que acontecer. A linguagem da ciência do direito é descritiva, porque organiza o direito positivo, e a linguagem da teoria geral do direito também é descritiva, porque fornece meios para que a ciência do direito possa organizar o direito positivo. Alguma dúvida, meus queridos? Agora, vamos pensar em direito processual. Para pensar em direito processual, eu estou pensando, em verdade, num pedaço do direito. Minha gente, o direito é um só. O direito é um só. Não tenho dúvida disso. O direito é um só. O capítulo 2 desse livro mesmo que eu falei aqui, de Paulo de Barros Carvalho, quando ele vai falar da autonomia do direito tributário, ele fala assim, eu tenho uma enorme dificuldade para falar em autonomia do direito tributário, porque o direito é um só. É um só. Você pode apenas, em certos momentos, estar cuidando de certos aspectos, mas o direito é um só. Tudo que eu disser a respeito do direito tem que servir para o direito processual. Então, não existe o direito positivo, existe um direito processual positivo. O direito processual, que é o conjunto de normas de natureza processual, que existe no sistema. Bom dia. Pois não, diga, Joab. Sim, eu gostaria de fazer uma pergunta. Diga, meu querido. O senhor deu a explicação de que o direito processual ele ocorre para explicar como ocorre o processo do direito material, né? No caso. O direito processual é o que
é o conjunto normativo que deve ser seguido para que, ao final, você possa saber qual é o direito material que deve ser aplicado. Entendi. Eu gostaria de ter um exemplo assim, mais utilizando, por exemplo, o Código Penal ou o Código Processual Penal. Qual seria a principal diferença entre esses dois? Só para concretizar, materializar na minha cabeça. Vamos ver? Os crimes dolosos contra a vida. O sistema jurídico estabelece que os crimes dolosos contra a vida são julgados pelo tribunal do júri. E como se trata de tribunal do júri, você tem toda uma sequência de atos específica para que aquele julgamento se dê por meio do tribunal do júri. Os crimes que não são dolosos contra a vida são julgados por um juízo singular, inicialmente. Vou dar um caso comum. Então, crime de estelionato. A sequência de atos que é praticada para que, ao final, o juiz diga se houve ou não a prática do crime de estelionato é completamente diferente da sequência de atos que é praticada no que se refere ao julgamento de um caso de crime contra a vida. Então, você tem um tipo de processo para crimes que não são dolosos contra a vida, tem outras espécies também de procedimento. E tem um outro tipo de processo para crimes dolosos contra a vida. Então, nos crimes dolosos contra a vida, por exemplo, aquilo que o júri estabelece é soberano. O tribunal não pode mudar o que o júri diz. O tribunal pode invalidar o júri e mandar fazer novo júri. Mas o tribunal não julga o crime doloso contra a vida. Quem julga são os jurados. Já o crime de estelionato, o juiz profere a sentença e pode entender, por exemplo, que houve o crime de estelionato. Vai para o tribunal diz não houve crime, coisa nenhuma, o caso é absolvição, mudou a sentença do juiz. Você percebe que, a depender da situação, o conjunto normativo que se utiliza para que, ao final, se saiba qual é o direito material, no caso, o direito material criminal, a ser aplicado, é um conjunto normativo diferente. São normas processuais distintas que serão aplicadas para que, ao final, se saiba qual é o direito material a ser aplicado. Deu para entender? Sim, professor. Obrigado. Muito bem. Nós temos também um direito processual positivo. E não é orgânico esse direito processual positivo, não, professor? Também tem confusão nele? Claro que tem confusão. Por exemplo, o Código de Processo Civil aí, o novo código, é tão bonitinho, tão lindinho, tão bem feitinho, é verdade. Mas tem lá, por exemplo, um dispositivo, um artigo dele, que trata de um específico procedimento chamado de produção antecipada de prova, e diz assim: nesse processo não se admite defesa nem recurso. Como é isso? Como é que eu posso ter um processo que não se admite defesa? Que diabo é isso? Você percebe que tem que entrar em cena aí a ciência do direito para poder compatibilizar o sentido desse texto normativo com a Constituição. Você percebe? Se eu olhar esse texto normativo isoladamente, eu vou chegar à conclusão de que não tem defesa não, viu? Como é isso que não tem defesa? Se a Constituição estabelece que é um direito de defesa. É a ciência do direito processual que vai organizar isso. A ciência do direito processual é a ciência do direito no âmbito processual. E, finalmente, a nossa disciplina, Teoria Geral do Processo. Ela fornece os conceitos fundamentais, os conceitos lógico-jurídicos, para que o cientista do direito processual possa dar organicidade ao conjunto normativo do direito processual. Absolutamente similar. Apenas eu estou separando um pedaço da teoria geral do direito e dizendo assim, essa teoria geral do direito é geralzona. E a teoria geral do processo, ela é parcial em relação à teoria geral do direito.
apesar de ser uma teoria geral do processo. Mas quando eu comparo ela com a teoria geral do direito, ela é parcial, porque ela trata de um pedaço do direito. Me fiz entender? Então, a teoria geral do processo, ela fornece os conceitos lógico-jurídicos, os conceitos fundamentais, para que o cientista do direito processual possa dar organicidade ao conjunto normativo processual. Absolutamente similar. Então, posso dizer com isso que a teoria geral do processo elabora, organiza e articula os conceitos jurídicos fundamentais ou lógico-jurídicos processuais. Posso dizer com isso que nela se utiliza uma linguagem descritiva, científica, tal qual se utiliza na teoria geral do direito. Posso dizer com isso que a teoria geral do processo não se confunde com o direito processual unitário, como se fosse assim, o direito processual é um só. Não estou falando disso. Estou falando de um degrau de linguagem. Estou falando de algo que fornece conceitos fundamentais indispensáveis para que a ciência do direito processual possa dar organicidade ao conjunto de normas processuais. Isso também não tem nada a ver com a parte geral de um código de processo. Por que eu estou falando essas duas últimas coisas aí? Não se confunde com o direito processual unitário, não se confunde com parte geral de um código de processo, porque, infelizmente, há doutrinadores que não se apercebem desses degraus de linguagem, principalmente no âmbito criminal, e dizem assim, não bote o direito processual penal nesse bolo. Meu Deus, eu não estou misturando as coisas. O que a teoria geral do processo disser que é decisão no processo penal, administrativo, eleitoral, arbitral, civil, trabalhista, eleito, diabo. O que a teoria geral do processo disser, isso é recurso no direito penal, no direito processual penal, processual civil, processual trabalhista, processual eleitoral, processual arbitral. Cada um tem o seu recurso. Mas, recurso, o que é recurso? Está lá na teoria geral do processo. Prova. O que é prova? Prova é prova em qualquer canto do mundo. Qualquer canto do mundo. A teoria geral do processo vai dizer o que é prova. Agora, como é que se produz a prova no direito penal, direito processual penal? É diferente de como se produz a prova no direito processual civil. É diferente de como se produz a prova no direito processual trabalhista. A teoria geral do processo, ela fornece conceitos jurídicos fundamentais, ou lógicos jurídicos. Não tem nada a ver com direito processual unitário, não tem nada a ver com a parte geral de um código de processo. Nada. Deu para entender o que é a teoria geral do processo, minha gente? Deu para entender a importância desse treco? Deu para entender como esse tema se reflete no âmbito de todos os ramos do processo? Alguém tem dúvida em relação a isso? Agora, vamos pensar na nossa disciplina. Teoria geral do processo. Poxa, Saló, quer dizer então que eu vou estudar aqui esses conceitos fundamentais, esses conceitos lógicos jurídicos? Não. Também vão estudar. Mas o programa da disciplina não é um programa todo de teoria geral do processo. No programa da disciplina, por exemplo, você tem lá um pedaço relativo ao estudo da estrutura do Poder Judiciário. Como é que se estrutura o Poder Judiciário? Tem a Justiça do Trabalho, a Justiça Eleitoral, a Justiça Militar, a Justiça comum federal, a comum estadual, tem o Supremo, tem o STJ. Isso aí é direito positivo. Isso não é teoria geral do processo. Eu dizer como é que está estruturado o Poder Judiciário, eu não estou no campo da teoria geral do processo. Então, a nossa disciplina é teoria geral do processo.
Mas o programa da nossa disciplina não é exclusivo de teoria geral do processo. Basta vocês passarem os olhos no programa que eu lhes enviei, no conteúdo programático da disciplina. E vocês então verão que, de fato, não há ali apenas estudo de conceitos lógicos jurídicos ou conceitos jurídicos fundamentais. Deu para entender, meus queridos? Temos 10 minutos. Alguém tem dúvida? Vou mudar de assunto. Professor? Diga, Camila. Só uma coisa. Quando você estava falando que a teoria geral do processo não se confunde com um direito processual unitário, quer dizer que não existe um direito processual unitário ou... Não existe. Não existe. O direito processual, como eu mostrei aqui, que é o último degrau dessa escada, quer dizer, o degrau mais baixo dessa escada, tem uma linguagem prescritiva, é objeto da ciência do direito processual, que já tem uma linguagem descritiva, que, de sua vez, é objeto da teoria geral do processo, que, igualmente, tem uma linguagem descritiva. Esse direito processual, nele você vai encontrar normas, não falei que é um conjunto de normas jurídicas, nele você vai encontrar normas que são específicas do direito do trabalho, processual do trabalho, normas que são específicas do direito processual eleitoral, normas que são específicas do direito processual civil. Não há uma unitariedade no que se refere a isso. Não há. O que há unitariedade, Camila, é no que diz respeito ao direito como um todo. Eu não posso pensar o direito de modo segmentado, aos pedaços, porque os institutos se intercomunicam. Compra e venda no direito civil é a mesma compra e venda que, eventualmente, vai gerar o pagamento de um tributo no direito tributário. É mesmo. Eu só vou saber, no direito tributário, se determinado tributo é para ser pago, uma vez que houve a operação de compra e venda, se eu souber o que é compra e venda, que é o direito civil que vai me dizer. Percebe? Os institutos se intercomunicam. O direito é um só. Agora, não se pode confundir, achar que teoria geral do processo é porque o processo é um só. Não. Não é verdade isso. A teoria geral do processo não passa anos-luz de distância disso. A teoria geral do processo, ela cuida da elaboração, organização e articulação dos conceitos jurídicos fundamentais ou lógico-jurídicos. Ela fornece esses conceitos para que o cientista do direito processual possa dar organicidade ao próprio direito processual. Me fiz entender? Prossigamos, então? Meus queridos, nós vamos ter um curso em que a marca será sempre a reverência à Constituição. O reconhecimento da força normativa da Constituição. Constituição nossa, que é tão frágil quanto um bebezinho lindo como esse que está aí, mas que é tão forte quanto a imagem que ele traz. Precisa ser cuidada, precisa ser zelada, porque ela consagra um Estado democrático de direito. Um Estado democrático de direito que tem que ser reverenciado em todas as áreas do direito, como me interessa aqui a área processual, e eu disse para vocês, o Código de Processo Civil é o mais novo de todos, eu trago como exemplo esse artigo 1º, é o primeirão do Código de Processo Civil. O processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil. É um artigo que precisava estar aí. Se não dissesse, se esse artigo não estivesse aí, por acaso o processo civil poderia trazer coisas que contrariassem a Constituição? Não. Esse artigo ele tem uma força simbólica intensa. E qual é o artigo 1º? E
todo artigo 1º de toda lei grande, principalmente, que é o Código de Processo Civil, por exemplo, que tem 1.072 artigos, anuncia o que há de mais importante. Né? Então, o que é que está anunciado aí? Que o processo civil, tira o civil, e a frase é perfeita. O processo, qualquer que seja ele, será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos da Constituição da República Federativa do Brasil. Ponto. O resto é porque é Código de Processo Civil. Então, a reverência à Constituição é algo que nos acompanhará sempre. E, como eu disse para vocês, o artigo 1º é sempre o mais importante. Olha o artigo 1º da Constituição. A República Federativa do Brasil constitui-se em Estado democrático de direito. O Estado democrático de direito, que consagra esses valores que aí estão, que vocês estão vendo aí no slide. Esse Estado democrático de direito é o que há de mais valioso, é o que há de mais sublime no nosso sistema jurídico. A democracia é um regime tão sublime, tão defeituoso por ser sublime. Tem uma frase de Winston Churchill: a democracia é o pior regime que existe, excetuados todos os outros. A democracia é complicadíssima. E o principal problema da democracia é que ela traz em si o germe da autodestruição. É o único regime que permite que se pessoas irresponsáveis se utilizem dele próprio para demoli-lo. Se utilizem dele, do regime democrático, para, alcançando o poder, demolir a democracia. Existem livros e livros a respeito disso. Então, quando falamos no Estado democrático de direito, estamos falando de uma linha de conduta geral que rege o comportamento de todos os sujeitos que estiverem no âmbito do território nacional, em todas as relações. Qualquer relação que desequilibre isso é uma relação que não está em harmonia com o Estado democrático de direito. Muito bem. São 8h48. Nossa aula termina em 2 minutos. E esse tema aí é um tema que não será esgotado em 2 minutos. Esse primeiro dia nosso, essas primeiras 3 semanas, vocês verão no plano de ensino, ela é dedicada para que a gente estabeleça, essas 3 primeiras semanas são dedicadas para que a gente estabeleça as bases da nossa comunicação. Tudo quanto eu disser aqui, direi com os olhos postos no Estado democrático de direito. O modelo de organização do processo tem que estar em consonância com o Estado democrático de direito. E é exatamente isso que será, esse ponto será o ponto inicial do nosso próximo contato na próxima quarta-feira. Muitíssimo obrigado pela atenção de vocês. Foi um prazer enorme manter esse contato inicial com todos vocês, certo? Espero que o nosso semestre seja um semestre bastante profícuo. Tudo vai depender do empenho meu e do empenho de vocês. Então, vamos criar entre nós esse mecanismo de retroalimentação, porque só temos a ganhar com isso, certo? Um abraço grande para vocês, um bom resto de semana, até quarta-feira que vem. Obrigada, professor, pela aula. Obrigada, professor. Tchau. Tchau. Obrigado pela aula, professor. Boa semana.